Olá, bem-vindos ao canal Leiros, aqui quem fala é o Lenart. E hoje vamos falar sobre o filme A Autópsia, que em inglês tem o nome de Autópsia de Jane Doe. Esse nome Jane Doe é meio que uma forma para chamar os corpos que não são identificados. Então, sei lá, eles acham um corpo de uma pessoa e daí, sei lá, não tem nenhuma identificação. Então eles chamam de Jane Doe ou então John Doe. Isso se perde um pouco na tradução, né? Porque a gente não tem essa forma, essa cultura. A gente fala Zé Ninguém, mas não para pessoas, talvez para as pessoas mortas. Bom, enfim, a questão é que eles não traduziram a parte do Jane Doe. Isso não tem no título e nem na dublagem em português, tá? Que eu dei uma conferida em algumas partes e não tenho. Mas antes de começar com o vídeo, vou pedir para você encarecidamente deixar o seu like e inscrever-se no canal caso você não seja inscrito e comentar aí qualquer coisa. O filme é dirigido pelo André Øvredal, que é norueguês. Eu não sei se minha pronúncia do nome dele está correta, mas ele é o diretor daquele filme Trolls Hunter, que é um filme de 2010, que é um filme bem divertido. Ele é bem aquele estilo de filme B, de found footage, mas é bem divertido. Caso você não tenha assistido, eu recomendo para você, beleza? E inclusive, após fazer todo esse sucesso com o Troll Hunter, foi um filme foi relativamente aclamado, né? As pessoas gostaram do resultado, eu gostei do resultado. Então o diretor ele quis se provar, ele quis falar o seguinte: olha, eu sei que eu posso fazer mais que found footage e eu quero fazer mais que isso. E aí, ao ver o filme Invocação do Mal do James Wan, ele falou: cara, isso é muito legal porque ele está trazendo uma coisa clássica de volta, e isso meio que inspirou ele. E daí ele queria apenas um roteiro original, um roteiro bom para poder fazer o seu filme. E daí ele acabou encontrando os roteiristas adequados lá para o projeto e daí fez o filme. O filme conta com os atores que é os principais, né? O pai e filho, que o pai é o Brian Cox e o filho é o Emily Hirsch. Temos também a Owen Kelly, que faz a Jane Doe. A gente tem outros personagens secundários também, como a Ophelia Lovibond, que é a namorada do Austin, né? E tem o xerife Sheldon Burke, que é interpretado pelo ator Michael McElhatton, não sei se é assim a pronúncia do nome dele também. Então, antes de eu começar a falar do filme, o que eu achei dele e tal, eu vou falar a sinopse. No começo a gente tem uma cena de crime onde o xerife Burke está indo investigar lá o local onde ocorreu um crime. E você tem vários corpos pela casa que morreram de uma maneira bem violenta. E você tem um corpo intacto, meio que no porão, sei lá, que é da Jane Doe, né? Que de novo é só um nome porque eles não têm o nome verdadeiro dela. Então não se sabe como explicar aquela atuação, aquela cena de crime, porque nada parece fazer muito sentido ali, né? Então o que o xerife faz? Ele leva o corpo pro necrotério, onde o Tommy, que é o dono do necrotério, né, e pai do Austin, e o próprio Austin vão examinar o corpo para tentar descobrir a causa da morte. A partir disso, eles começam a de fato fazer toda a autópsia no filme. A gente vai meio que acompanhando a investigação deles e as coisas começam a se complicar. Aquele corpo que deveria ser inofensivo não é tão inofensivo assim, e temos o nosso filme. Para começar, né, a gente tem que falar sobre a fotografia do filme, que ela tem aqueles tons frios e tal. Eu acho legal, eu acho que combina bastante com o clima do filme, especialmente com o necrotério, que é uma coisa mais fria, uma coisa mais soturna, né? Uma coisa que eu já gosto de início é como o diretor já estabelece a geografia do local lá, ou seja, do necrotério, né? Porque ele vai te mostrando vários aspectos que serão retomados depois. Ele te dá uma boa noção de como é que o local funciona e também do que tem no local. Por exemplo, aquele espelho, ele foca bastante nos espelhos e, enfim, ele consegue estabelecer muito bem o espectador geograficamente. Ele traz um roteiro muito esperto e ele tenta não apelar para os clichês do gênero, né? Como, por exemplo, o jumpscare. Ele tem um ou dois jumpscare que você pode considerar, mas eles são muito justificáveis considerando todo o contexto do filme. Por exemplo, uma coisa que eu acho muito interessante, na hora que chega o gato lá, aí o gatinho tem aquele rato na boca. E não tem um jumpscare ali. E poderia ter, porque o jumpscare do gato é um dos clichês mais usados e reusados à exaustão no cinema. Ele começou lá com o Alien, se eu não me engano, e daí foi, né, como eu disse, usado e reusado à exaustão. E aí o que ele faz quando ele te coloca aquele gato? Ele poderia colocar ali um close no gato, ou
uma trilha sonora impactante para te dar aquele jump scare falso do gato, mas não, ele coloca o gato e o gato desce displicentemente e não tem nada disso. É quase uma espécie de piada, se você pensar bem, né? É quase tipo, olha cara, isso não é um filme bobo de terror com aquelas paradas previsíveis do gênero. Não, aqui a gente tá fazendo uma coisa diferente. Por outro lado, você tem alguns jumpscare, como eu disse, como o da namorada, que ela de repente vem atrás do Austin e daí ela dá um susto nele, mas isso serve para estabelecer que ela tem a chave do local e que ela consegue entrar ali sem problemas, o que depois será importante para a trama. Então é importante para o roteiro, é uma coisa que faz sentido. Uma coisa que eu gosto muito do roteiro dele é como ele vai desenvolvendo o filme, porque ele se estabelece como uma espécie só de investigação, é quase aquele CSI. Então eles vão tentando descobrir o que aconteceu com a mulher com base nas pistas, né? Então, olha só, a cintura dela é mais fina do que o normal, não tá batendo com a característica do corpo dela. Então, o que é isso? Pode ser talvez algum tipo de fratura, o que aconteceu? Depois se revela que ela usava um corset. Tudo vai se montando depois, né? Porque a partir do momento que você sabe que ela tem um corset e depois, mas olha só, achamos uma espécie peculiar de terra que tem aqui no pé dela e nas unhas, que é do norte da Inglaterra. Pô, então ela veio da Inglaterra. As juntas dela, dos pés e das mãos, estão retalhadas. O que aconteceu então? Aí eles começam a fazer a ligação de que certas pessoas no ramo do tráfico de pessoas acontecia de que elas eram torturadas e daí elas tinham suas juntas e pés quebrados porque eram amarrados e tal. A língua também era cortada para ela não fazer barulho e essa garota também tinha a língua cortada, né? Então, o que ele faz? Ele vai criando toda essa coisa da investigação e é muito interessante você ficar vendo como é que funciona a autópsia e ver como é que eles vão ligando os pontos para tentar descobrir, e você vai meio que fazendo esse trabalho também. Isso é muito interessante, né? Porque ele convida o espectador a tentar sacar o que está acontecendo ali. Para mim foi um pouco fácil porque eu já tinha assistido esse filme, tinha gostado bastante. Mas eu gosto assim, eu só fiquei pensando, ela é uma bruxa, ela é uma bruxa, ela é uma bruxa. Eu não lembro se eu pensei isso na primeira vez, mas agora mesmo assim, mesmo sabendo sobre o que era a história, eu ainda tava tentando fazer essas ligações, até porque eu assisti há muito tempo atrás, então eu não lembrava direito sobre como é que as coisas se desenrolavam, né? Eu lembrava até certo ponto. Uma coisa que tinha me marcado muito a primeira vez, que é um toque de mestre aqui, na verdade, talvez uma das coisas mais memoráveis desse filme, é a questão do sino nos pés, né? Que antigamente se colocava os sinos nos pés dos mortos, porque não era tão fácil diferenciar se ele estava morto ou em coma, sei lá, então eles deixavam o sino para caso a pessoa estivesse viva, ela faria barulho e daí ela seria salva. Eu acho que eles colocavam isso nas covas também, né? Porque, sei lá, algumas vezes teve pessoas, cara, que foram enterradas e depois, por algum motivo, desenterraram e viram lá marcas de unha nos caixões. Então a pessoa estava viva e acabou morrendo sufocada debaixo da terra. Então tem toda essa coisa meio cultural e que o cara diz que ele mantém no escritório dele por ser tradicional, enfim. E é muito bom quando depois as coisas começam a ficar malucas e daí aquele sino começa a bater pra todo lado e você fica, caraca, velho. É realmente muito foda isso. Eu acho que no filme A Freira, né, do Invocaverso, eles tentaram fazer uma coisa assim também, mas uma coisa que também que eu tenho que ressaltar no roteiro, né, é os bons diálogos. É muito interessante como ele faz os diálogos aqui. Porque uma coisa que eu reclamo bastante em filmes é a questão dos diálogos positivos, né? Então, dois personagens conversando sobre uma coisa que ambos deveriam saber, que não é para eles saber de nada, é só para informar o público. E aqui ele consegue criar uns diálogos muito bons para te situar da situação, tanto do pai e do filho, da vida deles, né? Que eles perderam, que o Austin perdeu a mãe dele e tal. E mesmo sobre a própria questão do necrotério, né? Porque quando o Austin, por exemplo, tá falando com a namorada dele, ela fala que o lugar é muito grande, e ele fala, minha família tem aumentado esse lugar por décadas e décadas e tal. E eu acho muito bom como é que ele faz. E assim, não parece gratuito, não parece bobo, parece algo bem incrível assim mesmo. Você consegue acreditar que as pessoas teriam esse tipo de diálogos. Então é outro ponto pro filme. Atuações, né? Eu acho que tá todo mundo muito bem, mas vamos ressaltar o trabalho da Owen Kelly, que faz a Jane Doe. Mas ela só fica parada, deitada ali, qual o problema de fazer isso? Cara, na verdade não, porque, uma coisa que dá muito trabalho é fazer justamente esse tipo de personagem, porque você tem que não ter nenhum tipo de reação, né? Uma coisa que eu vejo muito em filmes
é que sempre que uma pessoa tá desmaiada ou morreu, sei lá, você vê a pestana da pessoa tremelicando assim. Cara, em vários filmes eu vejo isso e falo, cara, mas que porra é essa? E nisso você acredita muito que ela tá morta, porque não tem nenhuma reação dela, nenhum tipo de espasmos involuntários, ou das pestanas, ou de qualquer tipo. Então você acredita muito que ela tá morta. E uma coisa que eu achei interessante é que a atriz, ela faz yoga, né? E ela conseguia controlar bem a respiração dela, então ela conseguia justamente tornar o mínimo perceptível todas as funções fisiológicas do ser humano e tal. E, os outros também estão muito bem. Eu acho que o Austin e o Tommy, eles têm uma boa relação de pai e filho, e tem toda uma dinâmica também entre eles, e o problema de que o Austin não quer mais fazer parte daquilo, né, que ele conversa isso com a namorada dele. Eu acho bom, eu acho que é um dilema interessante. Uma coisa que eu quero falar também é que, como eu disse, o filme ele se desenvolve bem do seu início, aí o desenvolvimento, e é tudo muito interessante enquanto eles estão investigando, e ocorre um momento, né, que as coisas viram e se torna aquele inferno completo. Aliás, esse momento de virada do opa, eu acho que tem alguma coisa estranha acontecendo, pra caraca, tem sim alguma coisa estranha acontecendo, é um momento de virada muito bom. Ele estabelece uma tensão muito boa pela própria estética de como a cena é montada, mas também pela questão do rádio, né, cara? É muito legal como fala do narrador, ela parece estar entregando uma mensagem subliminar ali, enfim. Eu acho muito boa. Só que, quando as coisas começam a se complicar mesmo, eu sinto que é sei lá, eu acho que o desenvolvimento ele ficou meio que no básico mesmo, sabe? Eu esperaria algo mais. Eu acho que é uma coisa que me incomodou na primeira vez que eu vi esse filme também. Que tipo, ok, o começo ele é muito instigante, aí quando as coisas realmente começam a acontecer, ele fica meio morno, de certa forma. Nesse sentido, eu acho que talvez poderia ser um pouco mais inventivo, mas aí, assim, aí eu tô querendo que o filme fosse alguma coisa além do que ele é. Não é nem certo fazer isso, né? Na verdade, o filme ele funciona muito bem e ele faz bem o que ele se propõe a ser. E é um filme muito bom, tem uma ideia boa e ele funciona bem, cara. Em questões técnicas e na questão da própria história mesmo, como ele é desenrolado, os personagens também são bons e tal. Então, é um filme que vale a pena ser assistido. E eu acho que, infelizmente, ele teve menos reconhecimento do que ele merecia. Tipo, eu vi que a bilheteria dele foi de tipo 6 milhões. Então eu acho que ele é um filme que ele ainda vai se estabelecer como um clássico do nosso tempo e tal. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque ele tem muito dessa nova leva de filmes de terror que talvez tenha começado lá para 2010 com o Sobrenatural ou Insidious do James Wan, né? Eu acho que ele tem muito dessa nova pegada que talvez defina um pouco da época que a gente está vivendo o terror, né? Que essa questão são filmes menos apelativos a clichês, eles traz mesmo uma identidade do que é o filme de terror para nossa época. Então talvez ele seja lembrado por isso. Eu espero que sim. É um filme que eu gosto, recomendo para quem não assistiu, tá? E é isso aí que eu tinha para falar sobre Autópsia. Espero que vocês tenham gostado, tá? E essa é a Semana do Terror. Esse foi o primeiro vídeo da semana. Se você gostou mesmo, deixe aquele like, inscreva-se no canal, comente e aguarde os próximos vídeos aí, que vai ter vídeo todos os dias, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo e tchau!